Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de terça-feira, nos encontrarmos aqui no Instagram do Padre Ágaro, também aqui no Facebook do Padre, para celebrarmos a Eucaristia. De modo muito especial, nesta 21ª semana do Tempo Comum, quando no mês vocacional nós estamos refletindo e rezando pela vocação dos leigos, a liturgia de hoje, ela vai mostrar para nós algo fundamental para a nossa caminhada de santidade. Nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que a igreja nada mais é do que convocação. Povo convocado por Deus para neste mundo ser sinal do seu amor. Assim nos ensina o Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, a Igreja à luz das nações. Vai nos ensinar que a igreja é sacramento de salvação, é sinal de salvação neste mundo. E também precisamos recordar que a igreja, muito mais do que o templo, a igreja somos cada um de nós. Nós que fomos batizados, nós que fomos enxertados em Cristo, nós somos igreja. E lembrar que a igreja ela possui o seu fundamento em Jesus Cristo e em todas as verdades que Jesus revelou. Eis o fundamento de toda a doutrina católica. Nós anunciamos as verdades reveladas por Jesus, que estão na Sagrada Escritura, mas também nós anunciamos e somos sustentados por aquilo que nós recebemos como tradição apostólica, que nós chamamos de Sagrada Tradição. E também somos iluminados por tudo aquilo que o magistério da Igreja, que os bispos do mundo inteiro, juntamente com o Santo Padre, o Papa, transmite aos fiéis, que nós chamamos de Sagrado Magistério. Esses são os 3 pilares que a Igreja Católica se sustenta e conduz os seus fiéis: a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Por que o padre está destacando esses 3 fundamentos da Igreja Católica? Porque para falarmos
da vocação dos leigos, irmãos e irmãs, nós precisamos também entender que na nossa caminhada aqui neste mundo, nós não podemos nos deixar levar por falsas doutrinas. Nós não podemos nos deixar conduzir por falsos profetas, por falsos doutores, ou, na linguagem de Israel, nós não podemos ser conduzidos por falsos pastores. Quantos falsos pastores existem hoje, como também existiam no tempo de Jesus, e que nós não podemos segui-los. Toda a liturgia da palavra desta semana vai nos alertar para isso. Nós precisamos, enquanto igreja, você precisa, enquanto leigo, olhar para Jesus, o verdadeiro pastor, e todos aqueles que guardam o ensinamento verdadeiro transmitido por Jesus, que nos levará para o céu. Toda a missão da igreja é esta: levar o povo para Deus, levar o povo para o céu. A primeira leitura que nós ouvimos, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, um dos primeiros documentos escritos do Novo Testamento, porque eu não sei se você sabe, os primeiros documentos escritos, canonicamente reconhecidos pela igreja, não foram os evangelhos, foram as cartas, de modo especial de São Paulo. E o cânon bíblico diz que uma das primeiras cartas escritas por Paulo, as cartas aos Tessalonicenses, por volta do ano 70, 75 depois de Cristo, no primeiro século da igreja. Esta carta que ouvimos hoje vai falar para nós do anseio e do medo que os primeiros cristãos estavam vivendo. Qual era? A vinda gloriosa de Jesus, a sua paresia. Paresia significa a segunda vinda, a vinda escatológica. Jesus que vem para julgar a nossa terra, Jesus que vem para julgar a humanidade, como ouvimos no Salmo 95. Diante desta realidade do anseio e do medo da vinda de Jesus, Paulo vai trazer uma palavra de esperança para aquele povo. Aquilo que a palavra vai dizer no que se refere à vinda do Senhor, no que se refere à nossa união com Ele. Irmãos, não deixeis facilmente transtornar a vossa cabeça por alguma revelação ou alguma carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. E por que Paulo escreve a esta comunidade esta palavra de esperança, esta palavra de consolo? Porque muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos líderes do povo estavam assustando o povo, dizendo que a vida do Senhor estava próxima e que eles precisariam de algo melhor para receber o Senhor. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós também, no dia a dia da nossa vida, nós não estamos apoiados na verdadeira doutrina, no verdadeiro ensinamento. Nos primeiros séculos da igreja, muitos diziam que Jesus já estava voltando, aterrorizando os cristãos. Paulo vai dizer: quanto à vinda do Senhor, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, mas
que ninguém vos engane, de modo que uma falsa doutrina nos tire do projeto de Deus. Porque Deus nos chamou para que por meio do Evangelho alcancemos a sua glória. Veja, é o Evangelho de Jesus que nos revela o caminho da salvação e aquilo que nós precisamos viver para, quando o Senhor voltar, nós estejamos preparados. E aqui, nós também precisamos nos esforçar para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o Evangelho de Jesus. Eu pergunto, meu irmão e minha irmã, você tem esta intimidade, esta união, esta comunhão com a palavra, com a Sagrada Escritura? Porque é a Sagrada Escritura que nos revela as verdades do reino dos céus. Depois Paulo vai dizer, não somente a revelação do Evangelho, mas também ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos. Porque nós sabemos que não é só a Sagrada Escritura exclusivamente que nos mostra o caminho do céu. Antes da Sagrada Escritura, na igreja, querido irmão, querida irmã, em todo o universo cristão, existia a tradição da igreja. A Sagrada Escritura, ela é posterior à tradição. Primeiro veio a tradição. Jesus que transmitiu de forma oral aos apóstolos e os apóstolos de forma oral aos primeiros cristãos foram transmitindo as verdades recebidas por Jesus. Só depois da transmissão, da tradição oral, que foi compilada a Sagrada Escritura. Aquelas pessoas que dizem que só a palavra salva, correm um grande risco de esquecer as origens da nossa fé, as origens da nossa vida e da nossa vida cristã. Paulo vai dizer, busquemos aquilo que o Evangelho nos revela, mas sem esquecer a tradição que nós recebemos dos antigos. Para quê? Para que nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, Deus, que nos amou em sua graça, nos proporcione uma consolação eterna e uma feliz esperança. É Deus quem nos consola, é Deus quem nos faz feliz. Por isso, não tenhamos medo de viver a nossa fé. Vivamos, irmãos, não preocupados com o dia de amanhã. Será que é amanhã que Jesus volta? Será que é amanhã que Deus vem para prestar contas, para julgar a nossa terra? Não se preocupe com o dia de amanhã. Viva o hoje. E vivendo o hoje bem, o amanhã, para nós, será um amanhã feliz. Muita gente vive segundo um canto muito antigo, um canto que foi muito popular no Brasil, que diz assim: como será o amanhã? Responda quem puder. O que virá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Você lembra desse canto? Muitas vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã e esquecemos de viver o hoje. E a liturgia vai dizer para nós, nesta terça-feira, que para nós, igreja, em especial para os cristãos
leigos, o fundamental é viver bem o hoje. Se você viver bem o hoje, saiba, amanhã você receberá a sua recompensa. Não adianta nada você ficar preocupado com o dia de amanhã. Se hoje você não vive, não adianta nada você ficar preocupado com o dia de amanhã. Se hoje você não ama, não adianta nada você preocupar-se com o dia de amanhã. Se hoje você não coloca a sua fé em prática, e uma prática verdadeira, e uma prática que nos coloca em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com aquilo que a igreja nos convida a viver. Nós precisamos hoje, queridos irmãos e irmãs, verdadeiramente abrir o nosso coração para seguirmos o projeto de Deus. O projeto de Deus que Ele nos revela pelas Escrituras, que Ele nos revela pela tradição e que Ele nos ilumina por meio do sagrado magistério. Quando nós falamos de magistério, nós falamos dos padres da igreja, falamos dos bispos, falamos do Papa, falamos dos cardeais. O colégio episcopal é o magistério. Falamos dos líderes da igreja. E aqui o Evangelho, ele vai trazer para nós um grande alerta. Um alerta que precisa também estar presente no dia de hoje. O Evangelho, Jesus está fazendo um grande alerta, uma grande exortação aos mestres da lei e aos fariseus judaicos, os líderes do judaísmo, aqueles que eram responsáveis por conduzir o povo para Deus. E por que Jesus está exortando os mestres da lei e os fariseus? Por causa da vida de aparência que eles traziam. Jesus vai dizer: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vejam que palavra dura para aqueles que são líderes da religião. Mas Jesus fala isso porque, na verdade, queridos irmãos e irmãs, os mestres da lei e os fariseus, eles eram os líderes da religião, mas eles gostavam muito de viver a aparência. Diziam uma coisa e faziam outra. Colocavam peso nos ombros dos leigos, mas eles não carregavam. Se nós olharmos hoje, quantos de nós, padres e bispos, também somos assim? Colocamos um fardo pesado nos ombros dos leigos e não permitimos que eles possam caminhar com tranquilidade para o reino dos céus. Deus vai dizer para nós hoje que nós precisamos estar atentos. Precisamos, enquanto pastores, ajudar o povo a ser de Deus, ajudar os irmãos que caminham na igreja a irem para Deus, não fugir da igreja, não fugir de Deus, porque dependendo do Deus que nós apresentamos para os irmãos, ou eles correm ou eles ficam. Nós precisamos levar os irmãos para a igreja, nós precisamos levar as pessoas para Deus. E Jesus vai dizer: vós fariseus, vós mestres da lei, vós fazeis tudo o que manda a lei. Vocês pagam o dízimo da hortelã, pagam o dízimo da erva doce, pagam o dízimo do cominho, mas deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eles observavam as pequenas coisas, mas deixavam de lado as grandes coisas. E quais são as grandes coisas, senão o amor? O amor aos irmãos, o amor
à comunidade, o amor às pessoas que Deus confiava a eles. Jesus vai dizer: não adianta nada vocês fazerem o cumprimento externo da lei, se dentro do seu coração o cumprimento não está se realizando. Não adianta nada nós, enquanto cristãos, vivermos de aparência. Não adianta nada você, enquanto cristão leigo no mundo, falar de Deus. Não adianta nada você ir à igreja. Nós que estamos voltando com as celebrações presenciais, depois de quase 5 meses, não adianta nada você ir na igreja, se na hora de testemunhar você não testemunha. É muito fácil ser cristão dentro da igreja, onde todo mundo está com o mesmo ideal, o mesmo objetivo, todo mundo chora, todo mundo arrepia, todo mundo bate palma, mas chega lá no teu trabalho, qual é o teu testemunho? O que as pessoas dizem quando você chega? Chegou o santinho, hein? Lá na tua escola, na tua faculdade, você que estuda, você que é jovem, qual o teu testemunho? Chegou o santinho do pau oco. Fala de Deus, mas no intervalo da faculdade vai para o bar encher a cara. Porque é bem assim que acontece nas faculdades. Nas cantinas de faculdade, como é que faz? Na frente do bar, no intervalo, vai lá encher a cara de pinga e depois vai alcoolizado para a sala de aula. Que testemunho de cristão é esse? Você que é de grupo de jovens, você que é de grupo de oração, sem falar num círculo de amizades. Fala de Deus nos amigos, mas na hora de dar testemunho, de dizer não, você é Maria vai com as outras, João vai com os outros. Você que é casado, vai toda semana tem um futebolzinho. Depois do futebol, ao invés de você ir para casa, porque não tem problema jogar bola, viu? O problema é depois do futebol. Porque daí os amigos todos vão para o bar, vão para a safadeza, vão lá para a boate, para o cabaré, e você vai junto. E a tua família te esperando em casa. E no final de semana, você vai lindo e belo, de mão dada com a esposa na missa. Só porque segue a onda. Vai seguindo a onda que você vai ver onde você vai parar. Lembra, hein? Aquele canto onde a vaca vai e o boi vai atrás, chega uma hora que a vaca vai para o brejo e você vai junto. Só porque você quer ser igual a todo mundo. Eu pago o dízimo, padre, está ótimo. Se devolver o dízimo fosse o suficiente, Jesus não estaria exortando os mestres da lei e os fariseus. Jesus vai dizer: sim, nós precisamos devolver o dízimo, mas também precisamos praticar o amor. Também precisamos praticar a caridade. Também precisamos viver a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Viver a justiça, querido irmão, querida irmã, assim nos ensina a doutrina da igreja. Nada mais é do que dar ao outro o que ele precisa. Se eu e você precisamos viver a justiça, nós precisamos dar dignidade à pessoa. Hoje o mundo tira a dignidade do ser humano. Eu e você enquanto cristão, de modo especial você leigo, porque você vai aonde o padre não pode ir. Você tem muito mais acesso às pessoas do que o padre, porque lá no teu local de trabalho o padre não pode entrar. O padre, numa repartição pública, se ele chega caracterizado de padre, já ficam com a orelha em pé. O padre não pode chegar aonde você pode chegar. Praticar a justiça é dar dignidade ao irmão, não é destruir o irmão. Viver a misericórdia é ter compaixão do irmão, isto é, se colocar no lugar dele. Ajudá-lo nas suas necessidades,
ser apoio. Muitas vezes o que você faz? Você que é cristão, a pessoa precisa de ajuda, o que você diz? Ah, vai lá na igreja. Vai lá na igreja. Ir na igreja é importante, mas lembra, até a pessoa ir à igreja, você já podia ter feito muita coisa para ajudar os outros. Ser fiel, viver a fidelidade, é eu entender que dentro da igreja, eu preciso ser fiel a Jesus e aos seus ensinamentos, que nos são transmitidos pela Sagrada Escritura, pelo Sagrado Magistério, pela Sagrada Tradição. Não fique só com uma parte da Bíblia, viu? Porque tem gente que fica com a Bíblia só com aquilo que interessa. Quando Jesus diz, ai, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Essa parte todo mundo quer. Agora quando ele diz, pegue a sua cruz e carregue, aí essa parte eu não conheço. Porque ninguém quer carregar a cruz. Nós vivemos assim, Deus para mim, e cada um por si. Isto não é evangelho, isto não é viver a justiça, isso é ser fariseu. Você sabe, irmão, que a palavra fariseu, na verdade, significa os puros, os separados. E dentro da igreja, entenda, ninguém é puro. Puro só Deus. Só Deus é puro. Só Deus é santo. Só Deus é digno de honra, de glória e de louvor. Mas, por Ele nos amar, Ele nos chamou e nos purificou por meio do sacramento do batismo. Nos purificou por meio da sua palavra, para que nós não sejamos confundidos. Não deixemos, queridos irmãos, queridas irmãs, sermos conduzidos por guias cegos. Dentro e fora da igreja existem guias cegos. Assim como existia no judaísmo e assim como existe em toda e qualquer religião. Guias cegos. Homens que ao invés de conduzir o povo para Deus, conduz o povo para si mesmo ou afastam as pessoas de Deus. Quantas vezes nós vemos líderes na igreja que trazem um povo para si. Eles são maravilhosos, mas trazem as pessoas para si. Eles não levam as pessoas para Jesus. E aí as pessoas ficam encantadas. Ai, que padre maravilhoso. Ai, que pastor maravilhoso. Ai, que coisa maravilhosa. Mas daí, quando essa pessoa vai embora, as pessoas não vão mais à igreja. Porque ficaram presas na pessoa. Ficaram presas no padre. O padre que traz as pessoas para si é hipócrita. Porque rouba o lugar de Deus do coração do povo. O teu coração tem que ser de Jesus, não do padre Ágaro, não do padre fulano, beltrano, perangano. Porque depois essa criatura cai, o que acontece? Amanhã depois o padre Ágaro enlouquece, larga a batina e resolve casar, o que acontece? O que você fala? Nossa, o padre Ágaro! Aí fala mal, aí julga, aí joga pedra, aí faz de tudo. Por quê? Porque a tua fé não estava fundada em Jesus. Você colocou a fé no homem. E o profeta Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Põe a tua confiança em Deus. O que eu mais gosto de ver é quando as pessoas quebram as pernas porque colocaram a confiança nos homens e os homens decepcionaram ela. Porque só Deus não decepciona.
Hoje nós precisamos, mais do que nunca, tomar a nossa consciência. Tomar consciência do teu papel de leigo. Você precisa rezar pelos pastores, para que eles não sejam guias cegos. E rezar para que na igreja suscite muitos bons pastores. Não hipócritas, mas pastores que, com todo o seu limite, possam conduzir o povo para Deus. Jesus vai dizer: vós, fariseus, coais o mosquito, mas engolis o camelo. E São Jerônimo diz: quando eles falam do camelo, Jesus está falando dos grandes mandamentos: amar a Deus e amar o irmão. Quando ele fala do camelo, ele está falando das pequenas práticas do dia a dia. Você sabe, querido irmão, querida irmã, que a lei mosaica prescrevia o pagamento do dízimo, os 10% designados ao sustento do templo. O dízimo que você devolve, entenda, não é para o padre, como no judaísmo não eram para só os sacerdotes, era para a manutenção do templo. Ali eles tinham que pagar o dízimo das coisas básicas do campo, dos cereais, dos vinhos e do azeite. Esta era a obrigação dos 10%, das coisas básicas, cereais, vinho e azeite. Os fariseus, eles eram tão bons que eles pagavam os dízimos das ervas aromáticas, da hortelã, do cominho e também de outras ervas, de outros condimentos aromáticos. E os santos padres da igreja dizem: quando eles devolvem o dízimo das ervas aromáticas, o aroma que exalava deste dízimo não era o aroma do amor, não tinha o odor de santidade, porque eles pagavam o dízimo dessas ervas só para serem vistos, não por amor. Tudo aquilo que nós vamos devolver a Deus, seja o dízimo, seja a oferta, que seja impregnado do odor de santidade, do odor do amor. Eu devolvo porque eu amo a Deus. Eu devolvo porque eu amo a minha igreja. Eu devolvo porque eu sou um cristão comprometido. Eu não sou um cristão à toa. Eu estava à toa na vida. Não. Mas porque eu tenho consciência do meu lugar. Eu tenho consciência da minha missão. Eu tenho consciência que o mundo só será transformado a partir da minha postura, da minha conduta enquanto cristão, enquanto cristã. Mas para isso, não basta eu ser um bom cristão. Eu preciso também de pessoas que me indiquem o caminho. Nesta semana que rezamos pelos leigos, o Evangelho de Mateus capítulo 23, ele vai mostrar que para o leigo, para o homem e a mulher batizado, batizada, que caminha neste mundo, ele precisa também de ajuda, de orientação, de bons pastores que indiquem o caminho da verdade, da justiça, da misericórdia, da fidelidade. E esses homens, esses pastores que indicam o caminho, que eles estão mais próximos, são os sacerdotes. E aqui eu trago o ensinamento que a igreja nos ensina através dos seus santos. Assim vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs,
São João da Cruz, o mestre da espiritualidade. Ele fala que a alma que tem virtude, mas está sozinha e sem mestre, é como um carvão aceso que está só. Ele vai se esfriando, ao invés de estar se inflamando. A alma que tem virtude, mas não tem um mestre, não tem alguém que o conduza, não tem alguém que o ajude a caminhar, ao invés dele crescer no amor, ele esfria, mostrando a importância da direção espiritual. Jesus exorta os fariseus porque eles estão sendo péssimos guias espirituais. Nós precisamos, na nossa caminhada, por mais valores que nós tenhamos, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a ser de Deus. E este papel cabe aos diretores espirituais. Homens de Deus que precisam conduzir o povo para Deus. Homens de Deus que nos ajudem a assumir o nosso papel no dia a dia deste mundo, para que nós possamos viver a justiça, viver a misericórdia, viver a fidelidade. Sozinho nós não conseguimos, porque também nos ensina o provérbio: uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos conduza a sermos testemunho no nosso trabalho, a sermos testemunho no nosso casamento, a sermos testemunho nas relações sociais, a sermos testemunho na família. E assim nos ensina José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei. A santidade no trabalho, a santidade no dia a dia, a santidade nas pequenas coisas e nas grandes coisas. José Maria Escrivá vai dizer para nós: se nós não conseguirmos viver aquilo que precisamos viver nas pequenas coisas, como conseguiremos nas grandes? Por isso, a santificação das pequenas coisas do dia a dia da nossa vida nos ajudam a crescer nesta comunhão com Deus. Quando nós respeitamos a vida, quando nós respeitamos a fidelidade, a verdade, a honestidade, a dignidade da pessoa, Deus, Ele nos dá a sua glória. Como ouvimos na primeira leitura desta celebração, se eu e você queremos experimentar a glória de Deus, que Ele mesmo nos dá, nós precisamos ser fiéis à verdade revelada pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição, pelo Sagrado Magistério, fundamentos da Igreja Católica, que fazem do cristão não homens melhores, mas faz do cristão homem e mulher diferente de tudo aquilo que o mundo nos ensina. Porque o mundo ensina a guerra. Quem pode mais, chora menos. Nós, cristãos católicos, precisamos entender que quem pode mais, ama mais. Quem tem mais para dar, precisa dar mais do que aqueles que não têm. E aí sim, o nosso testemunho de cristãos e de cristãs leigos e leigas vai convencer o mundo
que Deus está vivo e atuante no nosso meio, através da sua igreja. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude nesta manhã a acolher esta palavra e a vivermos plenamente o projeto de amor que Deus tem para cada um de nós. Não nos preocuparmos com o dia de amanhã, mas vivermos bem o dia de hoje, nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloquemos, queridos irmãos e irmãs, no altar do Senhor, nossa vida, nosso coração, juntamente com o pão